Olá pessoal, nesta videoaula vamos introduzir o conceito de máquinas térmicas dentro do contexto da termodinâmica. No caso das máquinas térmicas, nós poderíamos fazer um estudo histórico, porque esse é um dispositivo que, ao surgir, vai produzir ou vai contribuir para a Revolução Industrial de uma forma bastante expressiva, porque vai modificar as relações de produção e de trabalho e vai ter um impacto, evidentemente, econômico bastante significativo. Mas nós vamos tratar de início, pelo menos nessa primeira videoaula, apenas dos aspectos mais relacionados com a física propriamente dita. Então, para começar a discussão a respeito das máquinas, vamos considerar uma lâmpada, que é um dispositivo muito comum, conhecido por todos nós. De uma forma bastante simplista e superficial, nós podemos entender que uma lâmpada, ela, ao entrar em funcionamento, ela absorve ou recebe energia elétrica e produz energia luminosa. As lâmpadas mais antigas, que hoje em dia inclusive já nem são mais comercializadas, essa aqui da imagem, por exemplo, é uma lâmpada incandescente e ela notadamente produzia uma grande quantidade de calor, certo? Então, a energia recebida, energia elétrica, era convertida ou é convertida em energia luminosa e em calor. Esse conjunto de transformações de energia é o que caracteriza uma máquina, ou poderíamos caracterizar o dispositivo lâmpada como uma máquina dentro do contexto das ideias da física. Um ventilador se enquadra nessa descrição também, uma vez que ao fornecermos a ele energia elétrica, a sua concepção, a forma tal como ele foi concebida e construída, é para absorver essa energia e transformar em movimento, girar as suas hélices e produzir vento. Evidentemente, os mecanismos elétricos do ventilador também vão produzir calor, que é uma coisa que todos nós talvez não tenhamos ainda percebido, mas ao colocarmos a mão na parte do motor do ventilador, esse calor pode ser facilmente percebido. Então aqui nós temos um dispositivo que também recebe energia elétrica e produz não energia luminosa como uma lâmpada, mas energia de movimento, energia cinética ou um trabalho mecânico, produzindo também uma certa quantidade de calor. E existem outros dispositivos até mais complexos em seu funcionamento que, de uma forma bastante geral e superficial, podem ser vistos sobre essa mesma consideração de receber ou se utilizar de algum tipo de energia para produzir outro. Aqui eu estou citando os meios de transporte, basicamente, né? Marítimo, aéreo e terrestre, mas em consideração aos motores que movimentam esses meios de transporte, nós temos ali a energia química presente no combustível. Esse combustível vai ser queimado. Todo objeto que queima contém em si uma energia química armazenada. E os motores desses dispositivos de transporte, de locomoção, são capazes de se aproveitar dessa energia química e produzir movimento. Eles foram concebidos, esses motores, para fazerem essa transformação de energia. Evidentemente, esses motores também aquecem, produzem alguma quantidade de calor. Existem outros dispositivos que poderiam se enquadrar no rol das ferramentas, né, mas que também são máquinas, porque, de certa forma, se você acioná-las com o movimento das mãos ou dos pés, por exemplo, você pode também produzir movimento a partir desses dispositivos. Então, tomando um alicate, por exemplo, se com as nossas mãos nós produzirmos movimento nessa parte, há também a produção de movimento na outra parte. No caso de um martelo, se nós seguramos com a mão aqui e fazemos o movimento de bater com o martelo, a outra extremidade também vai bater, porque temos aí um instrumento que é rígido e, portanto, todo o movimento que é produzido em uma de suas partes acaba sendo transferido para uma outra parte. A bicicleta, nós movimentamos os pedais e então ela se locomove, ou seja, são estes dispositivos são aqueles que você aciona com energia de movimento, energia cinética, e eles propagam essa energia, eles transferem essa energia para alguma outra parte do seu mecanismo e com isso o ser humano pode se beneficiar de alguma forma. Há também produção de calor nesses instrumentos aqui. Aqui no alicate, por exemplo, temos uma articulação, o movimento de abrir e fechar vai fazer com que essa região se aqueça. Aqui, quando você golpeia o martelo em algum lugar, o golpe, né, a região onde o martelo bate se aquece. Não é algo expressivo, né, mas com certeza há ali alguma produção de calor. As peças da bicicleta
também aquecem quando ela entra em funcionamento. Então temos a presença do calor, que pode não ser tão evidente, mas ele está ali presente. E essa é uma característica marcante da ideia de máquina. Elas sempre vão produzir um pouco de calor, independente da transformação de energia que realizem. O próprio corpo humano, ele pode ser enquadrado na ideia de máquina. Não necessariamente aquela coisa cheia de engrenagens e peças metálicas, mas no sentido teórico, qualitativo, do que significa para a física o conceito de máquina. Então, se nós considerarmos que o corpo humano absorve energia química dos alimentos, nesse caso, para produzir uma série de outras energias, como o movimento, o nosso sistema nervoso é todo elétrico, desde o cérebro até as ramificações nervosas, nós temos correntes elétricas, tem energia sonora envolvida com o próprio ato de falar, e há uma série de reações internas no corpo que podem ser associadas a outras energias, e também, evidentemente, nosso corpo produz calor, que é uma coisa facilmente percebida quando praticamos atividade física. Nosso corpo começa a se aquecer e, para regular esse aquecimento, para que mantenhamos a temperatura do corpo, nós transpiramos, jogamos um pouco dessa energia para fora junto com a água, né, que está no nosso corpo, que vem a ser o suor. Então, nessa interpretação, nessa percepção do corpo humano, nós podemos percebê-lo como uma máquina. Importante frisar também que a energia química dos alimentos não é a mesma energia química presente nos combustíveis. Quer dizer, é no sentido de que temos uma estrutura atômica ou molecular que vai desprender energia, que pode desprender energia. Mas, do ponto de vista de máquina, o corpo humano é uma máquina que não é capaz de se utilizar da energia química da gasolina, ou do óleo diesel, ou do álcool, por exemplo, mas pode se beneficiar da energia química que esteja contida numa maçã, num alimento qualquer. E da mesma forma, o motor dos veículos é concebido de tal forma que a gente não pode alimentá-lo com uma maçã, uma porção de arroz, um bife. Ele precisa ou está concebido e projetado para operar com uma energia química que tem relações com a gasolina, o óleo diesel, combustíveis que podem ser queimados no sentido literal da palavra. Então a energia química ela é um pouco ampla nesse sentido, mas ela de certa forma está relacionada a uma coisa em comum. A partir da energia armazenada nas moléculas, uma máquina poderia se beneficiar daquela energia que estamos chamando de energia química. Nesse contexto, até mesmo uma árvore pode ser interpretada frente à concepção de máquina da física. Ela recebe energia química a partir das suas raízes, né, dos nutrientes do solo, tal como um ser vivo, né, e, peculiarmente, ela também se beneficia da energia luminosa do sol para se alimentar, vamos dizer assim. E o que ela produz? Ela produz energia química de duas formas. Ela pode dar frutos que vão sustentar o corpo humano, por exemplo, não só do ser humano, mas de outros animais. E a própria madeira pode ser utilizada para queima, de maneira a obtermos, né, como uma fonte de calor para a movimentação das máquinas térmicas, que são as primeiras máquinas inventadas. Uma locomotiva a vapor, por exemplo, ela tem uma caldeira onde você deposita lenha ou carvão e são dois insumos, né, que são extraídos da árvore. De certa forma, então, a madeira é uma energia química e os frutos que a árvore dá também contêm alguma energia química. Esse processo também pode envolver calor, porque quando a árvore é iluminada pelo sol, ela não se beneficia de todas as cores que ela recebe da luz solar, que estão presentes na luz solar. Então você pode pôr a mão no tronco da árvore ao meio-dia e sentir que ela está mais quente do que à noite, por exemplo. Então ela está liberando calor, de alguma forma interagindo com o meio ambiente, e essa produção de calor não é necessariamente aproveitável por ela em todos os sentidos, né? Trazendo a discussão para um dispositivo mais sofisticado, mais tecnológico, que é o termo que se emprega para essas coisas, mas isso aqui também é tecnologia, né? Embora pertencente a uma época bem mais remota do que essa daqui. Então, um dispositivo de celular ele tem uma bateria que armazena energia química também, são baterias de lítio, né? Não é o tipo de energia que o nosso corpo possa se beneficiar, nem o motor de um automóvel que extrai energia química da gasolina, por exemplo. Mas temos aqui uma energia química porque a bateria tem
um funcionamento explicado em grande parte pelos conceitos da química, uma energia química. E esse dispositivo produz muitas formas de energia. Ele produz movimento quando ele vibra durante uma chamada, ele produz eletricidade, que é a principal fonte de alimentação dos circuitos internos, ele produz som, nós ouvimos, né, músicas através do celular, ele produz luz na tela a partir, né, da visibilidade que temos ali de todos os recursos que ele pode oferecer, é através da tela que nós fazemos isso. Então temos uma grande gama de energias envolvidas nesse dispositivo. E até mesmo uma estrela pode ser entendida de certa forma como uma máquina. Ela consome algum tipo de energia e gera também algum tipo de energia. Aqui eu estou citando a energia mais óbvia e mais perceptível, que é a luz. Poderíamos colocar aqui calor também, né? Porque de certa forma o calor é uma modalidade de luz, né? Poderíamos entender dessa forma, mas hoje nós sabemos disso. Na época em que as máquinas térmicas vão surgir, não se sabe ainda plenamente disso. E qual é o tipo de energia que uma estrela recebe ou consome? Ela consome a sua própria massa. E aí temos um fator interessante para as estrelas. O entendimento de onde vem a energia para que a estrela produza a energia que ela libera era uma coisa que os cientistas desconheciam. Qual é o tipo de energia que uma estrela consome para produzir a luz que ela emite? Sabemos na natureza que a energia não pode surgir do nada, então era um grande mistério saber de onde vinha a energia que as estrelas consumiam para poder produzir a luz que nós vemos elas emitirem. E essa resposta foi dada, de certa forma, a partir das teorias do Einstein. Em 1905 em diante, você tem o advento da teoria da relatividade e os seus desdobramentos. E essa equação aqui é muito famosa, muito conhecida. O Einstein vai mostrar que a massa dos objetos é uma espécie de forma de energia que pode ser convertida em energia. Então a estrela, a fonte de energia da estrela, a energia que ela recebe é consumindo a sua própria massa. Por isso que as estrelas têm um ciclo de vida, elas nascem, crescem e morrem, porque a massa delas vai sendo consumida para eliminar ou para liberar a energia que nós vemos através do brilho das estrelas. Então, com a teoria da relatividade se pôde explicar de onde vem a energia que as estrelas transformam em luz. Vem da própria massa das estrelas. Elas se autoconsomem para poder produzir a energia brilhosa, né? A energia radiante que vemos. É um processo bastante complexo, inclusive, que nós não vamos explorar aqui em detalhes, mas essa equação aqui permite calcular quanto de energia se pode obter a partir de uma certa massa convertida em energia. Agora, veja, todas as máquinas, independente de qual tipo a gente esteja considerando, têm elementos em comum, que é transformar alguma energia em outra. E há também o mecanismo interno das máquinas que lhes permite transformar uma energia em outra. Então, o mecanismo de uma estrela que a permite transformar massa em energia é um mecanismo relativamente complexo, que não vamos abordar aqui. Mas está envolvido, ou deriva-se daí, dois processos, que é o processo de fusão, fusão nuclear, e o processo de fissão, a fissão nuclear. Para vocês terem uma ideia um pouco mais ampla, as usinas nucleares elas vão promover um processo de fissão nuclear. E as estrelas produzem um processo que é chamado de fusão nuclear. São duas coisas diferentes. A fissão nuclear tem uma série de problemas porque ela sempre vai levar ao resíduo radioativo. O processo deixa resíduos radioativos. A fusão nuclear não deixa esses processos. Como o próprio nome diz, né, a fusão aqui nesse caso é a junção de elementos químicos. Então você vai ter as estrelas, no caso do Sol, o Sol, ele, dadas as suas condições de gravidade muito intensa, ele esmaga a sua própria massa, produz uma grande pressão, né? E isso faz com que os átomos de hidrogênio se fundam para formar átomos mais pesados e o principal deles é o hélio. Então, no Sol, você tem a fusão de 4 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. É o tipo de processo que aqui na Terra o homem ainda não conseguiu fazer, é um processo inteiramente limpo. E nesse processo, ao juntar 4 átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio, um pouco de massa se transforma em energia e esse pouco é o brilho do Sol que a gente vê.
Na verdade, não é pouco, porque o Sol é uma estrela imensa, né? E essas reações ocorrem num número absurdamente grande. Então, você tem uma produção de energia absurdamente elevada, que é o que nós vemos aqui da Terra, né? Estando a 150 milhões de quilômetros, o Sol ainda é capaz de produzir efeitos apreciáveis aqui na Terra, em termos de energia, né? Então, né, um pequeno parêntese sobre a questão da energia nuclear, né? E nós vamos seguir em frente, porque nós precisamos destacar, na verdade, a máquina térmica. Bom, ao passo que o homem é capaz de construir esses dispositivos que transformam energia, nós também somos capazes de construir outros dispositivos que cumprem uma dada finalidade sem necessariamente transformar energia. Por exemplo, quando construímos uma cadeira, nós não a classificamos como uma máquina, porque a finalidade da cadeira não é transformar uma energia em outra. Nós não construímos a cadeira com essa finalidade. A finalidade da cadeira é para que a gente possa utilizá-la como um apoio, nos sentando sobre ela, por exemplo. Então, para ela produzir essa finalidade, ela não precisa converter nenhuma energia. Poderemos falar dos utensílios de alimentação, pratos, copos, uma casa, por exemplo, as nossas roupas, são coisas todas que nós construímos que cumprem a sua finalidade, independente de estarem ou não transformando energia, né? Então, essas criações, essas invenções humanas não se enquadrariam na ideia de máquina. De uma forma geral e bastante simplificada, uma máquina pode ser entendida a partir desse esquema. Toda máquina é um dispositivo que recebe algum tipo de energia e transforma em outro tipo de energia. Nessa transformação de energia, os cientistas perceberam que, em geral, você tem sempre a produção de um pouco de calor também. As máquinas que vamos estudar, elas se enquadram nessa classificação. O processo de transformação de energia, os processos internos da máquina, a forma como a qual ela transforma uma energia na outra nos leva à ideia de trabalho. O trabalho é uma medida da quantidade de energia transformada no processo, porque nem toda a energia recebida é transformada naquela energia que se pretendia. Um pouco vai virar calor, e o calor não é algo que se pretendia que uma máquina viesse a gerar, na verdade, né? Se eu estou fornecendo calor a uma máquina com a intenção de obter movimento, por exemplo, transformar um pouco de calor em uma outra porção de calor, ainda que menor, pode até ser visto como um certo desperdício. Então, as máquinas têm um mecanismo interno, e esse mecanismo interno, matematizado, nos leva ao conceito de trabalho. O trabalho é uma medida de quanta energia a máquina converteu, considerando, levando-se em conta a finalidade para a qual ela foi concebida. Então, sobre as máquinas, nós poderíamos generalizar algumas ideias. Por exemplo, máquina é todo objeto que possibilita ou facilita a realização de alguma tarefa ou atividade, sem a qual a realização seria mais difícil ou até mesmo impossível para o ser humano. Então, uma enxada, um alicate nos permitem fazer coisas que com as mãos nós dificilmente faríamos, ou então levaríamos muito mais tempo. Podemos considerar os motores como algo que possibilitou os homens a se deslocarem de um lugar para outro mais rápido, né? E os motores que, digamos assim, fazem os aviões voarem nos permitiram fazer coisas que dificilmente nós iríamos conseguir fazer sem essa máquina, né? No uso ou funcionamento das máquinas estão envolvidas transformações de energia. Essa é a ideia principal, na verdade, que se quer destacar. Há um processo de transformação de energia, portanto, é importantíssimo conhecer ou ter o conceito, ter a ideia do que vem a ser energia. A energia recebida pode ser transformada em diferentes formas de energia. Então, nós temos as mais variadas, distintas, né, formas de conceber o mecanismo da máquina. De um modo geral, sempre há transformação de energia na forma de calor, então sempre há um desperdício, e esse é um fator muito importante para a termodinâmica, esse desperdício. Então, os engenheiros vão se empenhar muito para diminuir o desperdício das máquinas, e isso, em termos técnicos, significa aumentar o rendimento das máquinas. Há uma verdadeira busca pelo aprimoramento das máquinas depois que elas surgem. E a energia transformada, que não é útil para a finalidade da máquina, né, é considerada como desperdício. Nós vamos usar esse termo aqui, é uma energia desperdiçada. Para entender melhor, trago novamente a lâmpada, né? A lâmpada ela é concebida com a finalidade de iluminar. Esse é o papel de uma lâmpada. Então ela consome energia elétrica e deve produzir luz.
Só que, inevitavelmente, o mecanismo do qual se utilizam os inventores da lâmpada para concebê-la produz calor também. E a lâmpada incandescente, aí eu estou apresentando alguns números aqui, de toda a eletricidade que ela consumia, 10% era convertido em luz e 90% em calor. Portanto, é uma lâmpada muito ruim. Nem podemos classificar isso como uma lâmpada, talvez fosse mais adequado classificá-la como um aquecedor, porque a maior parte da energia dela se transformava em calor. Não à toa essa lâmpada desapareceu do mercado, não se fabrica mais, né? A lâmpada incandescente é proibida a fabricação no Brasil. Tomou o lugar dessas lâmpadas, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, atualmente as mais famosas, né? Não sei se ainda estão comuns, né? Mas serão um dia com certeza. Então perceba que essa energia aqui é uma energia que é considerada um desperdício, porque a finalidade da lâmpada não é produzir calor e sim luz, de maneira então que consideramos esse calor transformado aí como um desperdício. Bom, e a máquina, ou a ideia de máquina, nos permite, nesse momento pelo menos, distinguir dois tipos de máquinas que são de interesse da física, especificamente falando. Uma delas é chamada a máquina simples. Ela recebe esse nome porque ela é acionada com movimento e ela gera movimento, ou seja, não há efetivamente uma transformação de energia, mas em geral há uma transferência dessa energia, que é receber movimento e propagar esse movimento para alguma outra coisa. Inevitavelmente essas máquinas têm mecanismos, engrenagens que devido ao atrito vão se aquecer e portanto temos aí a geração de calor. Então estou apresentando aqui novamente as ferramentas, né? Nós acionamos os pedais da bicicleta com o movimento do nosso corpo e aí a bicicleta se movimenta também. Então você tem movimento para acionar a bicicleta e ela transfere esse movimento para as rodas e portanto se desloca. Aqui nós temos o alicate, nós movimentamos com a mão essa parte e esse movimento é transferido para outra extremidade. A enxada e o martelo, mesma coisa. Você pega numa parte com as mãos, movimenta as mãos, esse movimento é transferido para a extremidade oposta, aonde você pode, por exemplo, aqui, fincar um prego numa tábua, algo que você não conseguiria fazer com as próprias mãos. Então essas aqui são máquinas simples porque elas são acionadas com movimento e elas não transformam, na verdade elas transferem o movimento. E estão envolvidas aqui ideias como alavanca, por exemplo. As máquinas simples estão muito relacionadas ao conceito de alavanca, nós não vamos tratar aqui, que é um conceito mais discutido na mecânica e não na termodinâmica. E a máquina que efetivamente nos interessa é a máquina térmica. Essa máquina recebe esse nome porque ela vai receber exclusivamente calor, ela vai se utilizar de mecanismos que vão transformar o calor em movimento, em trabalho mecânico. E aqui temos um aspecto muito importante: essas máquinas também vão produzir calor, elas recebem calor e jogam também um pouco de calor para fora, ou seja, não se consegue transformar toda a energia recebida em movimento, uma parte dessa energia vai se perder. Então essa é a máquina térmica, essa é a máquina que vai revolucionar as relações de produção e de trabalho na Revolução Industrial. Temos aí muitos engenheiros envolvidos nos projetos das máquinas e no seu aperfeiçoamento, e temos também na teorização das máquinas, a participação de alguns cientistas que hoje poderíamos chamar de físicos, né? Porque é necessário, além de construir o dispositivo, teorizá-lo, ou seja, conhecer o seu funcionamento a partir de teorias da física. E é aí que entra a termodinâmica. A termodinâmica é a teoria que vai permitir o entendimento melhor das máquinas e, portanto, permitir o seu aperfeiçoamento. Depois, evidentemente, a termodinâmica ela vai se mostrar mais extensiva, né? Ela vai atingir outros tipos de sistemas também. Aqui entram os conceitos de calor que temos visto e aqui o conceito de trabalho, e a própria máquina tem uma energia interna, né? Tem os seus mecanismos que vão converter uma energia na outra, no caso calor em movimento. Então essa energia interna da máquina ela é um conceito crucial para essa transformação de energia que as máquinas térmicas vão fazer. Elas vão receber calor para produzir trabalho e há algo que vai acontecer internamente na máquina. Ela pode ficar com mais energia, com menos energia do que tinha antes. Enfim, é um dispositivo que também guarda para si um pouco de energia. E aqui trago uma ilustração onde temos um conjunto de máquinas encadeadas. As máquinas às vezes são utilizadas
de maneira a se acoplarem umas às outras. Então aqui embaixo, por exemplo, temos tipicamente uma máquina térmica, essa que mais nos interessa, porque temos uma fonte de calor que vai ser utilizada para evaporar a água. O vapor d'água é um gás, que portanto vai ter volume, temperatura e pressão. Isso vai acionar um cilindro, né? Então temos aqui o sistema com o seu volume sendo passível de alteração, porque temos uma parede móvel. Então, a partir do calor, é possível gerar movimento. Então, essa parte aqui da imagem constitui uma máquina térmica. Do calor está se produzindo movimento. O movimento dessa parte do sistema está acoplado por uma haste a uma roda. Então, esse movimento de vai e vem acaba produzindo um movimento na roda. Então, temos aqui uma máquina simples. A partir do movimento de alguma coisa, estamos transferindo o movimento para outra coisa. Temos aí uma alavanca, temos aqui uma roda. Essa roda em movimento aciona uma outra roda. Então temos aqui mais uma máquina simples. O movimento de uma das rodas é transferido para a outra através de uma correia. Então temos aqui mais uma máquina. Temos uma máquina térmica, uma máquina simples e mais outra máquina simples. E essa roda aqui está presa a um eixo que, por sua vez, vai girar um mecanismo eletromagnético aqui dentro presente, que não estamos vendo aqui. Isso aqui é um gerador de eletricidade que é capaz de, uma vez posto em movimento, produzir eletricidade. Então aqui temos mais uma máquina que transforma movimento em eletricidade, energia elétrica. Então temos aqui um conjunto de máquinas associadas e a máquina térmica é a primeira máquina aqui disposta nesse conjunto de máquinas. A partir do calor da caldeira, está se produzindo o movimento de uma parede num cilindro. Isso, o nome dessa parede é pistão. Bom, com isso então, chegamos ao final desta videoaula, onde a intenção foi apenas ilustrar qualitativamente o conceito de máquina. Numa outra videoaula nós vamos abordar o conceito de máquina, de uma forma mais quantitativa. Aí vamos ver algumas leis envolvidas e algumas equações também. Até mais!